Senhoras e senhores, o Bolsonaro, sem querer, acabou se entregando e se colocando na própria armadilha. Ele fez uma live na quinta-feira, ontem, querendo rebater o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz parcial Sérgio Moro, que se põe como candidato do combate à corrupção. Só que o Bolsonaro, como perturbado que é, e às vezes tosco que é, não viu que ele mesmo caiu na sua própria armadilha. Ele colocou ali uma live para atacar o juiz Moro, mas acabou se mostrando cúmplice das atrocidades que o Moro fez contra a democracia do país. Se ele admite que soube o que Moro fez, e admite na live que o Dallagnol e o Moro trocavam mensagens e que isso correspondia a vazamentos, a algo ilícito, a um juiz, a um procurador, e que houve esse tipo de coisa, e mesmo assim ainda manteve Moro como ministro, ele não só prevaricou, como ele se tornou cúmplice de um juiz que foi considerado parcial, mesmo sabendo disso. E a gente sabe que quando o Bolsonaro convidou Moro para estar do lado dele, não convidou porque o Moro era alguém capacitado. Não, ele não convidou. Ele convidou o Moro porque o Moro representava o inimigo de Lula. E ele queria mostrar que estava do lado de todos os inimigos de Lula, mesmo aqueles que burlaram a lei para isso. O que o Moro fez foi um favor para o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro acusa o Moro de ter que aquilo que o Intercept Brasil vazou era verdade, ele se coloca na própria armadilha. Porque esse camarada agora está admitindo que o Lula foi perseguido, porque ele omitiu isso na fala dele. Eu vou mostrar o vídeo de ontem para que a gente saiba melhor sobre isso. Vamos ver. É o Sérgio Moro, pô. Inclusive, eu vou trazer alguma coisa essa semana que vem aqui. Em dado momento, né, eles descobriram quem é que vazava as informações, a pessoa que vazava as informações do COAF, tá, para a imprensa. Tá? E tem lá o KKK, o pessoal rindo, procuradores da Lava Jato, do Moro, rindo dos vazamentos do COAF, do meu nome, da minha família, para a imprensa. Continua Bolsonaro. Onde iam tomar uma providência, sorriam, esse é o Sérgio Moro. Está aí a Vaza Jato, bem demonstrado tudo isso aí. Comemorou quando Lula foi solto, diz Moro. E o vídeo, ele fala, ouvi dizer, é um papel de palhaço, né? Um cara sem caráter. Ouvi dizer, está se comportando como jornalista da Folha, ou do antagonista, ao qual ele sempre colaborou. Né? Aprendeu lá com o antagonista. Agora, quando estourou aquele caso do Vaza Jato, aquelas trocas de mensagem de zap com os procuradores da Lava Jato, né? O que eu fiz com ele? Para não ter dúvida aqui. Dia 11 de junho, né? Foi logo depois que estourou a Lava Jato. Para fortalecer, que estava abatido, ele aqui reclamou, né? O Dallagnol não apagava mensagens, eu apagava. Tá? Então, no dia 11 de junho, eu fui com ele aqui num evento da Marinha, saímos de lancha do Alvorada, entramos ali pela unidade da Marinha. Qual o nome do batalhão lá? O grupamento de fuzileiros aqui, para dar moral para ele, entrei num lugar. Ou seja, ele mesmo admite que ele soube do vazamento, sabia que o vazamento não era mentiroso, até porque ele diz que o Moro falou para ele que, olha, eu apagava a mensagem, o Dallagnol não apagava. Se o Moro admitiu para ele que aquilo era verdade, que o Intercept Brasil estava divulgando, e ele ainda assim acobertou o Moro, porque ele mesmo admite nessa live que o que eu fiz com ele quando eu descobri isso? Ao invés de demiti-lo, ao invés de dizer, não, pô, isso aí era sacanagem, então eu vou demiti-lo para não estar com uma pessoa que tenha feito isso, porque vai ser escandaloso, não. Ele não somente admitiu que ele era culpado, mas que acobertou. Porque agora ele diz assim, olha o que eu fiz com ele. Eu, para dar moral para ele, eu comecei a passear com ele, porque ele estava abatido pelos vazamentos. Ele sabia, ele sempre soube, o Bolsonaro sempre soube, que o que aconteceu com esse presidente Lula foi uma barbaridade, foi uma arbitrariedade, foi um erro judicial, foi uma perseguição judicial, mas ainda assim surfou nisso, porque ele não tem caráter.
Ele fala aí que o Moro não tem caráter. O Moro é um palhaço mentiroso, não tem caráter. Mas quem admitiu esse palhaço, esse sem caráter e esse mentiroso como ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal e todos os processos de justiça, foi você. Foi o Bolsonaro que admitiu o Moro, sabendo disso, porque ele já tinha informações. Se o Intercept Brasil tinha essas informações, será que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não tinha essas informações para ele? Tanto é que ele admite que ele sabia e que soube. Aí, ele cometendo a gafe, porque quando ele admite que sabe, depois ele fala assim, olha, aí ele vê que foi um ato falho dele e diz assim, depois que eu descobriu, ora essa, se o Moro chegou contigo e disse, olha, o Deltan Dallagnol vazava, não apagava, eu apagava, logo o Moro estava confessando que aquilo era verdade. Você, Bolsonaro, não convidou o Moro porque ele era competente. O Moro é um incompetente e você sabia disso, mas era igual a você, incompetente como ele. Só que ele fez algo que deu o trampolim para ti, porque se ele não tirasse o Lula da jogada, tu jamais teria sido eleito presidente do Brasil. Então o que você queria? Agradecer o juiz Moro. Tanto é que convidou o Moro para ser ministro lá ainda no primeiro turno. Assim que você já passou para o segundo turno, convidou o Moro. O próprio Bibiano disse que essas conversas já estavam. O Moro sabia que condenando o Lula, ele não poderia ser candidato. Então você surfou nisso, se aproveitou disso, foi oportunista, não teve grandeza, aliás, não tem grandeza nenhuma. O Bolsonaro é baixo, vulgar. Ele deveria, não é, se tivesse algum caráter na vida, teria dito, opa, não, olha, tudo bem que eu dispute as eleições, mas no WO não dá. Se o camarada tá fazendo outro, era para você, no mínimo, ter dito isso, já que descobriu. E se não soubesse disso, porque vou dar aqui o benefício da dúvida, se não sabia disso na campanha, depois que se tornou presidente, sabia. Porque o presidente da República tem informações, tanto do Ministério da Justiça, tem informações tanto da Polícia Federal, como informações da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. Agora, ele admitir em live que o Sérgio Moro, que aquelas mensagens eram reais, eram verdadeiras, agora critica, dizendo, olha só o que eles faziam, porque para o Bolsonaro só é crime quando vaza informação dele, quando vaza informação do filho dele, quando vaza informação do Flávio, porque ele acusa o Moro de ter dito, olha, eu descobri que quem vazava informação do COAF era o Moro. Ou seja, ele sabia que era crime, ele sabia que era errado, desde que não atingisse a família dele, estava tudo bem. Então ele só se doeu quando atingiu a família dele, ou seja, é um cara sem caráter, oportunista. Ele só está verificando o crime, mas porque foi contra mim. Quando era contra o Lula, tudo bem, não falou uma palavra sequer. Se admite isso, admite que o juiz Moro perseguiu o Lula. Porque ele fala, quando ele fala assim, as mensagens da Vaza Jato, a Vaza Jato foram vazadas pelo Intercept Brasil, que era o Glenn Greenwald, e que você e o bando da sua trupe, a Carla Zambelli, o seu filho Eduardo Bolsonaro, cacetavam. Quer dizer, você cacetou o Glenn Greenwald, tentou calar a boca do Glenn Greenwald, e vocês fizeram tudo para abafar esse caso, e agora vem elogiar o Intercept Brasil, vem falar que o Intercept Brasil, então, mostrou quem era o Moro. Ora, se mostrou quem era o Moro, você admite agora, você era no mínimo cúmplice disso. Então você não vem aqui... Essa sua justificativa é a justificativa mais furada que eu já vi na minha vida. Não cria nem vergonha na cara para eu estar mostrando isso. Seria uma vergonha, um vexame o que você fez. Esse dado de que você começou a andar com o juiz Moro para levantar a moral dele, isso demonstra que você não tem caráter nenhum, que é um oportunista mesmo. O que estava fazendo era sacanagem. Está falando do Moro agora porque o Moro pediu a conta. Porque se tivesse protegido o teu filho, Flávio Bolsonaro, tivesse realmente aparelhado a Polícia Federal para proteger a tua família do jeito que tu quisesse, tu estava calado. Estava caladinho, aplaudindo o juiz Moro. Então, não é o Moro e o Bolsonaro, são uma face, são faces de uma mesma moeda. Você vira de um lado, dá o Bolsonaro, vira do outro, é o Moro. Ambos se completaram. Um juiz falso, um juiz incompetente, um juiz ladrão, um juiz perseguidor e um presidente incompetente,
um presidente perseguidor, um presidente mentiroso e cúmplice. E vem com a maior cara lavada falar isso. Especial como se estivesse passando em revista a tropa. Prestigiando o Moro, porque ele estava muito abatido na questão do Lava Jato. Eu tive acesso a muita coisa que ia acontecer lá. Olha, ele admite, eu tive acesso a muita coisa que aconteceu lá. Teve acesso, mas prevaricou. Porque uma pessoa que sabe da mutreta e se cala é cúmplice. Deveria ter dado a conta do Moro. Então, você e ele são farinha do mesmo saco. Votar em Moro é votar em Bolsonaro, votar em Bolsonaro é votar em Moro. Esse retrocesso, um é mais mentiroso que o outro. O Bolsonaro fala mal do Moro, o Moro fala mal do Bolsonaro. E fica aí um batendo no outro. Por quê? Porque eles conhecem o podre do outro, mas ainda vai vir mais sacanagem ainda. Vergonhosas trocas de informações que eu tive. Ó, vergonhosa, aí ele se ajeita. Depois. Ó, aí foi depois. Mentira, que não foi depois. Não foi depois porque eu aqui em Santarém, o 247, a Rede Globo, o SBT, a Rede Record, canal do Tiago dos Reis, todos nós soubemos. Como é que o Bolsonaro soube depois? Pelo amor de Deus. É muita palhaçada e é muita cara de pau ele vir fazer isso. É o maior cabo eleitoral do Moro, é o Bolsonaro. O maior cabo eleitoral do Moro é o seu Jair Bolsonaro. Porque as pesquisas mostram que pessoas arrependidas, que gostam do Bolsonaro, mas não estão gostando da economia dele, são capazes de migrar para o Moro. Mas o Lula, ninguém que gosta do Lula suporta esse Bolsonaro, nem suporta este Jair, este Moro. Aliás, o Moro e o Jair, faces de mesma moeda. Então nós estamos aí vivendo uma declaração do seu Bolsonaro que admite o crime do Moro, admite que ficou com uma pessoa pilantra dessa e falou que quem vazava era ele e continuou com ele. Desde que não era da família dele, continuou com ele. Na verdade, o que ele queria era passar o Moro para o lado dele, para o Moro ficar calado, para o Moro não fazer nada contra os filhos dele. Então, o que ele pensou? Olha, vou agradar todo mundo, porque o Moro prendeu o Lula. Se o Moro não prendesse o Lula, eu não era candidato. Oportunista, mas é tão tosco, é um bandido tão tosco, que se entrega em live. Se entrega em live. E ainda diz que levou o Moro a tiracolo para um canto ou outro para levantar a moral do Moro, aí critica o Moro, dizendo que o Moro não sabia nem torcer, que não sabia jogar bola. Sabe, é cada tosquice. Esse presidente vocês querem? Moro escolheu o Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu o Moro. Todos os dois sabiam do caráter de cada um. Então não venha o Bolsonaro dizer que o Moro é um mau caráter, porque ele já sabia que o Moro era mau caráter. Não venha o Moro dizer que o Bolsonaro era mau caráter, porque o Moro sabia aonde estava se metendo. Não dá uma de santinho, não. Não vai dar uma de bom moço. Descobri que o Moro não prestava. E o Moro descobriu que o Bolsonaro não prestava. Mil perdões. Vamos respeitar e considerar. Não é assim. A gente sabe que não é assim. O Moro, o Bolsonaro prevaricou. O seu Moro foi considerado suspeito pela maior corte desse país. E se fosse um caso de comum, teria sido preso. Era para ter sido preso, porque ele burlou as eleições, sacaneou com as eleições, mudou o rumo do Brasil. E se nós estamos com esse desemprego, com essa mortandade que teve no Brasil, com esses preços absurdos e com o preço da gasolina lá no alto, é tudo por causa do Moro e do seu Jair Bolsonaro. Então, ambos, né? Um é capeta, outro é o Satanás. Ou seja, vai se defender e acaba se entregando à desgraça, né? Agora, gente, uma pesquisa IPESP mostrou que o presidente Lula em São Paulo também vence o Bolsonaro. A pesquisa mostrou que o Lula tem 35%, Bolsonaro 24%, Moro 12%, Dória 5% e Ciro também 5%. A Simone Tebet do MDB mostra que tem 2%. Agora, tem uma movimentação querendo unir Dória a Datena ou Datena a Moro. E hoje a Renata Abreu, que é presidente do Podemos, o Podemos com PH, que o Moro agora é o queridinho deles, pode ser candidato,
Ela admitiu que o Moro pode desistir da candidatura de cabeça de chapa, ou seja, ele não seria candidato a presidente, mas seria candidato a vice. Então, eles querem se unir à tal da terceira via. O que eles estão fazendo é conversando com Dória, conversando com Datena, conversando com Mandetta, para todos eles se unirem em torno de um Moro. Então, pode ser o Moro virar vice e o Dória ser o candidato principal, ou o Datena, vice-versa. Então, tem essa conversa e já foi admitido desistência de Moro em torno de uma outra pessoa que seja mais agregadora e que não tenha tanta rejeição. Porque, nesse momento, os maiores rejeitados são o presidente Bolsonaro e o juiz Moro, mais rejeitados do que Lula, Ciro e etc. No segundo turno, lá em São Paulo, mostra que Lula tem 47% contra 33% de Bolsonaro, venceria em São Paulo também, e que se fosse contra o Moro, Lula ganharia de 47% a 34%. Então, repetindo, Lula, de acordo com essa pesquisa, em São Paulo daria um banho em Bolsonaro de 47% a 33% e em Moro de 47% a 34%. E o ex-ministro Ciro Gomes voltou a atacar o PT e disse que o PT quer destruir a nação. Disse que o PT quer destruir o Brasil e que o PT sabotou o impeachment de Bolsonaro para poder enfrentar o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro ele seria mais fraco. O Ciro cada dia mais dá tiro no próprio pé. O Ciro, tão inteligente que é, mas parece que virou burro. Não entende que cada vez que ele massacra o PT, cada vez que ele fala mal do Lula, ele perde mais. Porque os eleitores do Lula eram os únicos que podiam dar vitória para ele, mas jamais darão. Porque ele deveria estar atacando quem está no poder, não quem saiu do poder há muito tempo. Vai fazer 6 anos que o PT saiu do poder. Por que essa marra? Por que esse ódio todo? É o ódio que o Ciro vai daqui a pouco virar uma Marina Silva. Vocês vão ver, vai virar uma Marina Silva. Olha, a mesma pesquisa IPESP também fez a projeção para o governo de São Paulo. Sem Alckmin, pensando que o PSB pode colocar o Alckmin de vice, se o Alckmin for realmente para o PSB, eles fizeram, então, uma pesquisa sem o Alckmin. Sem o Alckmin, quem lidera a pesquisa é o Haddad, com 27%, o Tarcísio Freitas, candidato do Bolsonaro, com 13%, Guilherme Boulos com 13% e o Rodrigo Garcia com 6%. Agora, com o Alckmin, a coisa é diferente. O Alckmin tem 23% em São Paulo, seguido de Haddad 19%, Boulos 11% e 8% Tarcísio Freitas. Caso o Haddad desista para apoiar um candidato do PSB, aí quem fica na frente é o Boulos, com 23%, o França, né, com 19%, o Tarcísio Freitas com 10% e o Garcia com 5%. Com 5%. É uma embolada doida que está acontecendo em São Paulo. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal, grande abraço. Esmaga no like e se inscreva no canal. Tchau.